Mais uma vez a graça e a paz, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. E o versículo 4. Aleluia. Sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Todos encontraram? A palavra diz assim, 3, 4, isso. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Sente-se dando glória a Deus. Aleluia. Eu quero logo, desde já, agradecer a oportunidade que foi dada para trazer essa palavra. Ontem nós estivemos aqui na Vigília dos Homens e foi uma bênção do Senhor. Nós oramos e oramos de verdade. Glória a Deus. Ouvimos palavras tremendas, maravilhosas. E a gente fica assim, né? Quem sou eu, né? Quando tem na nossa retaguarda tantos pregadores excepcionais como nosso pastor, que onde chegar, o fogo desce. Glória a Deus. E a gente vai aqui, né, observando, andando junto e aprendendo. Esse é o nosso dever. A palavra que eu queria trazer para vocês essa noite, aqui no livro de Atos, um livro que particularmente me comove bastante. Essa semana eu estava lendo aqui no livro de Atos e sentado na mesa, refletindo sobre os acontecimentos de Atos, e eu comecei a chorar, porque essa palavra nos constrange de uma forma que não tem como explicar. É uma palavra tremenda, mas tudo isso tem um início, e nos evangelhos, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, vem falar a nós, vem nos apresentar Jesus, o Messias. Messias este que já fora profetizado por profetas na antiguidade. No livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz: um menino nasceu, como um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E os evangelhos vêm nos apresentar a Jesus desde o seu nascimento, do seu ministério, sua morte e ressurreição. Mas o ponto central é mostrar exatamente o evangelho de Jesus. Este livro nos ensina sobre o evangelho, ele nos apresenta o evangelho de Jesus. E Jesus vem como Messias para mostrar e apresentar o evangelho a todas as pessoas que o ouviram falar. É bem verdade que Jesus, quando veio, ele não veio para condenar o mundo, como está escrito em João 3,17, que hoje foi até mencionado pelo nosso evangelista na escola bíblica. Ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o evangelho nos apresenta Jesus, Messias, Salvador, Rei. E ele nos mostra o evangelho e começa a pregar o evangelho e começa a mostrar o evangelho às pessoas que o ouvem. E ele escolhe discípulos e começa a ensinar os discípulos. E a palavra do evangelho é uma palavra muito forte, que os discípulos começam a se apegar mesmo, a ponto de Pedro dizer: Senhor, a quem iremos? Só tu tens as palavras de vida. E aqui no livro de Atos, quando
Jesus ressuscita e é levado aos céus. Lucas escreve o livro de Atos e com uma minuciosidade de detalhes tão grande. Lucas era um escritor realmente muito atento ao que ele escrevia. É tanto que dos evangelhos, o evangelho de Lucas é o que tem mais detalhes acerca de tudo que Jesus fez. E aqui no livro de Atos, não diferente, ele é muito detalhista. E ele explica com minuciosidade cada coisa que ele escreve aqui. E o livro de Atos, ele vem explicar, não apresentar mais o evangelho, agora ele vem mostrar a disseminação do evangelho entre o povo. No capítulo 1 está escrito que nós seríamos testemunhas, não só em Jerusalém, mas na Judéia, em toda Samaria e até os confins da terra. Então o livro de Atos ele vem mostrar a disseminação do evangelho entre os povos. No capítulo 1 de Atos, quando Jesus é elevado aos céus, ele dá uma ordem aos discípulos e algumas pessoas que estavam com ele: ficai e permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No capítulo 2, essa promessa acontece. O Espírito Santo desce sobre todos aqueles que estavam em Jerusalém. Os 120 que ali estavam foram revestidos de poder e receberam grande glória do Espírito Santo, e eles foram batizados e cheios do Espírito Santo de Deus. E as pessoas, ao olhar aquilo, ficaram atormentadas e, meu Deus, o que está acontecendo? O que essas pessoas têm? E começaram a dizer que estavam embriagados, e começaram a falar que era aquilo ou isso, ou outra coisa. Então Pedro se levanta cheio da autoridade e faz a sua primeira pregação. E naquela pregação 3.000 pessoas se convertem para Jesus, através do poder do evangelho. E isso é lindo de ver, porque aquelas pessoas estavam ali orando, estavam ali clamando e esperando a promessa do Senhor sobre a vida deles. Então todos estavam cheios do Espírito, estavam com aquele fogo queimando em seu coração. Você já reparou que quando a gente está num culto maravilhoso assim, a gente não quer nem sair de dentro, quer ficar, quer permanecer, porque a presença de Deus nos faz desejar permanecer. E eles estavam desse jeito, eles estavam tão cheios que a Bíblia vai dizer aqui que o Espírito Santo toma eles de uma forma tão grande que com o passar do tempo eles estão tão cheios que eles começam a dividir tudo que tem, para que ninguém tenha mais do que ninguém, e aquilo de forma voluntária, porque o Espírito estava tocando, movendo o coração daqueles homens de uma forma grandiosa e tremenda. E a igreja começa a multiplicar com o poder do Evangelho e da palavra. Mas aqui em Atos capítulo 3, nós vamos encontrar uma cena que é totalmente aversa a essa situação. O povo está tomado pelo Espírito Santo, o povo está cheio do Espírito Santo. Aí Lucas nos apresenta um homem, e olha só como ele tem tantos detalhes. Ele diz que ali, à porta do templo Formosa, se encontrava um coxo, desde o ventre da sua mãe. E todos os dias ele era colocado ali para pedir esmolas. E ali era perto do templo. E agora eu começo a falar a entregar a mensagem para você. Aquele coxo estava perto do templo, onde as pessoas se reuniam para orar, onde as pessoas se reuniam para buscar. Mas ele estava só ali pedindo esmolas. Aquele coxo estava perto do templo, mas estava longe de Deus. E como essa mensagem é forte, porque até hoje nós encontramos pessoas assim, que estão perto do templo, mas estão afastados, longe de Deus. Ali aquela porta, aquele homem, durante 40 anos,
todos os dias ia ali. E ele via entrar ali pessoas que iam orar. Ele conhecia crentes. Ele falava com os crentes. Ele tinha intimidade com os crentes. Mas no seu coração não tinha Cristo. Às vezes você encontra pessoas que estão aqui e têm intimidade com o crente, andam com os crentes, falam com os crentes, estão junto dos crentes, mas o seu coração está longe de Cristo. Essa era a situação daquele coxo. E ele era colocado ali na Porta Formosa. E eu ficava me perguntando por que o nome dessa porta é Formosa. E eu vi algumas pessoas dizendo, porque tinham muitos detalhes naquela porta. Né? Uma porta que tinha muitos detalhes, era uma porta bonita. Realmente era uma porta bonita, tinha muitos detalhes. Mas aquela porta, ela era feita do bronze de Corinto. O bronze de Corinto é um material que quando pega luz, ele reflete a luz de uma forma intensa. Então quando o sol batia naquela porta, refletia uma luz, parecia uma coisa angelical. Imagine você estar de frente a uma porta que tem um brilho. Você olha assim, meu Deus, é a porta do céu. Material que era muito bonito. Por isso aquela porta se chamava de Formosa. Então aquele homem estava ali todos os dias pedindo esmola durante 40 anos. 40 anos no mesmo lugar pedindo esmola. E talvez durante aqueles 40 anos as pessoas julgaram bastante a vida dele. Disseram, olha, você não é digno, você não presta para nada, sua vida não merece nada. Tome isso aqui, essa esmola, para ver se você consegue pelo menos comer. E imagina o psicológico de uma pessoa que está ali, já é aleijado de seus pés, e toda hora está ouvindo uma palavra dessa. Mas o que eu acho incrível é que, em um certo dia, Pedro e João vão entrar no templo para orar, cheios do Espírito Santo. E veja como é diferente quando o Espírito Santo está no ambiente. A gente está vendo apenas um fio do mover do Espírito Santo. E já tem pessoas que dizem, meu amigo, o que está acontecendo ali? Nossa, os cultos estão maravilhosos. Nunca vi isso acontecer aqui, desse jeito, dessa forma. Meu querido, isso é só um fio. Quando o Espírito Santo está no ambiente, essas coisas acontecem muito mais. Veja o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o que aconteceu. As pessoas se reuniram para um culto, como qualquer outro culto. Mas aí de repente elas começaram a adorar de verdade, a orar de verdade, a clamar de verdade. E quando o Espírito Santo entra, como eu disse, nós não temos vontade mais de sair. Foi isso que aconteceu. Passou o primeiro dia, o povo estava lá. Passou o segundo dia, o povo estava lá orando, clamando, louvando. Passou o terceiro dia, o povo estava lá. Passou o quarto dia e o louvor continuava acontecendo. Passou o quinto dia e a adoração continuava. Até tomar uma proporção tão forte que fila de pessoas fizeram ali para olhar e ver o que estava acontecendo. E naquela situação pessoas foram curadas, paralíticos andaram, porque o Espírito Santo tomou aquele lugar, aquele ambiente. Veja como isso é forte, meu querido. E Pedro e João indo, orar no templo, passaram por ali, por aquele coxo. E eles, pela primeira vez, olharam diferente para aquele coxo. E quando eles olharam, eles foram em direção ao coxo. Eu acho que o coxo pensou, opa, vou ganhar mais uma esmola. Estão vindo orar, estão vindo para o templo, vão me dar mais uma esmola. Aí Pedro e João chegam para ele, aí Pedro diz, ei coxo, ei. Eu acho que ele olhou assim e fez, eu acho que a esmola deve ser boa, que ele pediu para eu olhar para ele. Ele disse, ei coxo, olha para nós. E aqui está um detalhe que a gente não observa muito as pessoas falarem por aí.
E isso prendeu meu coração, porque ele começa exatamente assim: ei, coxo, olha para nós. Ontem eu falava aqui sobre Estevão. Estevão estava em um estado tão grande de oração, adoração, que o seu rosto brilhava, exalava a luz do Senhor. E aqueles homens, eu tenho certeza que eles estavam tão cheios do Espírito, que o seu rosto brilhava como a luz do céu. E é por isso que Pedro chega para ele junto com gente e diz: ei, olha para nós. Sabe o que ele queria dizer? Ei, olha como o nosso rosto está brilhando, porque nós fomos tocados pelo Espírito Santo, porque nós fomos curados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo encheu a nossa vida. E o milagre começou aqui nessa palavra: ei, coxo, olha para nós. Quando o coxo viu o semblante daqueles homens, eu tenho certeza que ele se derreteu todinho por dentro. Quando ele viu o brilho nos olhos de Pedro e João, toda aquela situação que ele se encontrava, todo aquele psicológico que estava abalado, começou a se refazer. Porque aquele coxo, diferente de muitas histórias que vemos na Bíblia, ele não pediu milagre, ele não foi atrás de cura, ele estava satisfeito com aquele mal, estava acomodado com aquele mal em sua vida. E Pedro sabia disso, João sabia disso, por isso que ele disse: ei, olha para nós. É o teu interior que está doente, não é o teu exterior. E quando ele olha e vê o semblante de Pedro, ele percebe a mudança que o Espírito Santo pode trazer na nossa vida. Antes aquele coxo estava com um semblante de morte, de derrota, de destruição, de desprezo. E quando ele olha para Pedro e João, ele vê um semblante de vida, de graça, de gozo. E eu acho que naquele momento ele diz: eu quero isso aí também. Eu quero ter esse semblante também. Eu quero ter esse olhar também. Aí é quando Pedro pega ele pela mão direita e diz para ele: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Veja que situação linda acontece naquele momento. Todo o psicológico daquele homem, que outrora estava destruído, agora está feliz, alegre, exalando graça, rendendo graça, porque o que ele tinha não era problema de deficiência, o que ele tinha era um psicológico abalado, era um coração escuro. E agora Deus dá para ele um coração igual ao dele. Oh, aleluia! Veja só que coisa linda. E eu me emociono muito ao ler essa palavra, porque esta cena acontece em vários lugares do mundo até hoje. Mas irmão, deixa eu te dizer, se você deixar que o Espírito Santo tome a tua vida, se você deixar que o Espírito Santo encontre a tua vida, o teu coração será transformado, e a tua vida será transformada, e você vai exalar o perfume do Espírito Santo de Deus. E tudo isso foi o início do avivamento da igreja. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, que já vimos tanto ser profetizado, Deus derramará o Espírito Santo ainda sobre essa nação, eu creio. Mas para Ele derramar, você tem que estar com o coração aberto para receber.
Porque pode vir o avivamento e se seu coração não estiver aberto, você pode passar sem perceber. Não deixe que as circunstâncias da vida, o que as pessoas te disseram lá atrás, o que as pessoas te dizem hoje, não deixe que isso escureça o teu coração, a tua vida. Permaneça firme, olhando para aquele que pode fazer muito mais pela tua vida. E eu tenho uma coisa para te dizer que é incrível aqui nessa palavra. O coxo, ele só pediu uma coisa. O que ele pedia? O que ele pedia? Esmola. Ele só pediu uma coisa. Aí quando o Espírito Santo chega, quando Deus chega, sabe o que é que acontece? Vamos lá, vamos enumerar junto comigo. Primeiro, levantou, repita, levantou. Segundo, os pés se firmaram. Terceiro, saltou. Quarto, ficou de pé. 5, entrou no templo. 6, andando. 7, saltando. 8, dando glória a Deus. Ele pediu uma coisa e o Espírito Santo lhe deu muito mais do que aquilo que ele pedia, do que ele merecia. Oh, aleluias! Quando você pede ao Espírito Santo, Ele te dá muito mais do que aquilo que você pediu, muito mais do que você pensou, muito mais do que você imaginou. Ele só pediu uma coisa e recebeu muito mais. E deixa eu te dizer uma coisa, eu nem gosto de falar essas coisas, mas está escrito. Está escrito. Aquele coxo, como passou 40 anos andando ali, aliás, pedindo esmolas ali, 40 anos, é natural que ele conhecesse muita gente, e muita gente o conhecia. Muita gente o conhecia. E quando o milagre aconteceu, todas as pessoas que conheciam a vida daquele homem viram e ficaram atemorizados. E ficaram perplexos. Aí sabe o que aconteceu? Pedro pega na mão dele junto com João e fez: vamos aqui, vem cá. Subiu e foi lá para o pórtico de Salomão. Lá no templo, o pórtico de Salomão ficava no lugar mais alto. Onde ele estava era mais baixo. Ele subiu e foi para o lugar mais alto. E as pessoas que conheciam ele começaram a ver a glória de Deus na vida daquele homem. Começaram a ver o milagre de Deus na vida daquele homem. Começaram a ver tudo que Deus fez na vida daquele homem. Está escrito. Todos tiveram que ver. E meu querido, deixa eu te dizer, se está escrito aqui assim, também vai acontecer na tua vida. Não pense que essa situação de destruição, desprezo e desânimo vai te deixar no fundo do poço. Quando o Espírito Santo chegar e mudar o cenário, todos aqueles que te conhecem vão ver, vão olhar e vão ficar abismados e vão contemplar a glória do Senhor sobre a tua vida. Aleluia! Agora aquele homem estava exalando o perfume que Pedro e João também estavam. Estava com os olhos do mesmo jeito que João e Pedro estavam. Estava com o mesmo semblante que Pedro e João estavam. E como forma desse avivamento maravilhoso, muitas pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus, pelo testemunho daquele homem, porque conheciam aquele homem. Ei, a tua história vai servir de exemplo para trazer muitas pessoas para a casa do Senhor. Aquele homem outrora estava numa situação difícil.
hoje está junto com os discípulos. E deixa eu te dizer, quando Deus te usa para curar alguém, quando Deus te usa para que você possa ajudar alguém, essa pessoa será sempre grata, porque no dia que prenderam Pedro e João, e que levaram Pedro e João para interrogar, sabe quem é que estava junto de Pedro e João? Era o coxo, porque ele tinha gratidão dentro dele, ele viu o que foi feito na vida dele, ele viu a transformação, então ele seguiu. Lembre-se sempre, o Espírito Santo pode te dar muito mais do que você precisa, muito mais do que você imagina. Mas você tem que deixar o Espírito Santo entrar e se apoderar da tua vida. Assim como aqueles homens que estavam ali no dia de Pentecostes, esperando. Quem espera está com o coração aberto para quando o que ele espera chegar, ele receber. Então fique esperando, fique firme, porque o Espírito Santo irá descer sobre a tua vida, vai mudar a tua história, vai te tirar de lá do fundo do poço, vai te levantar, vai te exaltar, porque é isso que Deus faz na vida daqueles que esperam por Ele. Permaneça, fique firme, mantenha-se em oração, no tempo certo, como foi dito aqui, no tempo certo. O que é para acontecer na tua vida irá acontecer, e nada pode impedir. Aleluias. Eu queria nessa noite louvar um hino.